Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Se você que nesse momento está me ouvindo, está me vendo, por bondade, se você puder, dê um like, faça um comentário e compartilhe. Isso é muito bom para o canal. Eu quero nesse momento e nessa oportunidade dar a você a oportunidade, a chance de refletir em uma palavra que vai de encontro à minha e à sua necessidade espiritual. Nós estamos hoje num tempo de muitas carências espirituais. Muitas pessoas estão vivendo uma vida cristã muito superficial, uma vida cristã sem compromisso com o verdadeiro Cristo, uma vida cristã, muitas das vezes, criada dentro da mente de muitos e que não condiz com o que está escrito na palavra do Senhor. Estamos em um mundo onde o que nos cerca, o contexto em que vivemos, está realmente tentando, de alguma forma, persuadir a muitos, e por que não dizer, tenta persuadir a todos, para tomarem direções contrárias à vontade de Deus. Mas nós não podemos pensar assim, porque o Senhor nos chamou para sermos sábios, o Senhor nos chamou para sermos um povo diferenciado, o Senhor nos chamou para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A palavra do Senhor fala no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aqui sabedoria está se referindo a Tiago. Aqui sabedoria ele está se referindo. Na verdade, ele não está se referindo à sabedoria comum, à sabedoria do homem natural. Porque nós vemos muita gente que tem a sabedoria natural. Nós podemos analisar a sabedoria natural. São aquelas pessoas que são capazes de trazer soluções para problemas incomuns, para problemas singulares. Isso pode ser visto na área política, na área da construção civil, isso pode ser visto na área da engenharia, na área química, em todas as áreas onde haja ciência, onde haja tecnologia, onde haja um proceder humano. Por isso, nós temos que diferenciar as sabedorias a que nós estamos nos referindo. Tem a sabedoria diabólica, tem a sabedoria carnal. Qual é? São aquelas estratégias que o inimigo usa para derrubar aqueles que estão na presença de Deus. São estratégias terríveis. Observe que ele usou isso contra o Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, se você ler, que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ali chegando, ele disse assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não é? E aos teus anjos dará ordem para não tropeçar teu pé em pedra. Então ali foi para transformar as pedras em pães, depois foi para se lançar do pináculo abaixo e depois levou no alto monte, onde ele mostrou todas as glórias e as riquezas do mundo, e ele disse: tudo isso me foi dado. É claro que ele se referiu não à natureza, nem nada foi dado a ele, mas se referiu ao sistema, e não foi dado a ele o sistema, foi dado a ele uma oportunidade. Tanto é que ele teve essa primeira oportunidade no Jardim do Éden, e lá ele conseguiu persuadir a Eva e depois a Adão a pecarem contra o Senhor. Então, a partir daquele momento, ele foi nomeado como príncipe deste mundo, conforme João, Evangelho capítulo 12, versículo 31. Então, o príncipe deste mundo foi exatamente o substituto daquele que seria senhor de Adão e Eva no início, no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva deram mais ouvidos à voz da serpente, eles, naquele momento, eles nomearam a serpente, o diabo, a antiga serpente, como príncipe deste mundo. Por esse motivo, João escreve acerca desse episódio no capítulo 12, de versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João, Evangelho, capítulo 12, versículo 31. Ora, se o Senhor Jesus disse que o príncipe deste mundo será expulso, e ele está se referindo ao mundo, então quando é e quando foi que esse príncipe foi eleito príncipe? No Jardim do Éden. Por quem? Por Adão e Eva. Então, mas só que agora nós sabemos que o Senhor Jesus é o príncipe da vida. E ele é o único Salvador, ele é o Deus redivivo que está habitando nos salvos, conforme Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, juntamente com o Pai.
E também diz 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 16, que os salvos também são habitação do Espírito Santo. Então, em 1 de Coríntios 3,16, o salvo é a habitação do Espírito Santo, e em João, capítulo 14, versículo 23, o salvo também é a habitação de Deus Pai e Deus Filho. Logo, o salvo é a habitação do Pai, Filho e Espírito Santo. Correto? Que coisa linda! Se algum de vós tem falta de sabedoria, agora sim, Tiago se refere ao povo da igreja, ao povo de Deus. A sabedoria que Deus nos dá, ela pode ser discernida ou definida como temor de Deus. A palavra do Senhor fala em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então, o que seria então temor do Senhor? Conforme Provérbios capítulo 8, versículo 13, parte A, diz que aborrecer o mal também é temor do Senhor. Temor do Senhor é aborrecer o mal. E o temor do Senhor é princípio da sabedoria. E o que é mal? Então nós vemos, Provérbio 9:10 fala que o temor do Senhor, que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E em Provérbios capítulo 8, versículo 13, parte A, diz que aborrecer o mal é temor do Senhor. Então, aqui com conclusão chegamos, que a pessoa que tem temor de Deus, ela está dando início à sua sabedoria. E a pessoa não pode dizer que tem temor de Deus se ela concordar com o mal. O mal é qualquer tipo de pecado. A mentira é um mal, a incredulidade também é um mal, não obedecer a Deus é um mal, não estudar a palavra é um mal, né? Não viver para Cristo sendo crente é um mal, se misturar com o ímpio é um mal, viver uma vida mesclada, meio mundo, meio igreja, meio Cristo, meio carne, é um mal. Nós não podemos viver uma vida mesclada, porque isso é falta de temor. O temor implica na santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma pessoa que tem temor, ela é justa. Uma pessoa que é justa tem temor. E ambos são um só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Se nós não formos capazes de identificar o mal, isto é, tudo o que possa nos manchar, nos macular, tudo o que possa nos afastar de Deus, tudo o que possa entristecer o Santo Espírito do Senhor, isso se constitui em quê? Em mal. Então, em Provérbios 8, versículo 13, parte A, fala que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Nós não temos que concordar com o mal. Nós temos que saber observar bem tudo e todos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos e aquilo que fazem diante dos nossos olhos. Nós precisamos de estar atentos a tudo isto, porque nós vivemos em um mundo onde muitos que não servem ao Senhor são muito inteligentes e muitas das vezes são estratégicos. Se lembra do Senhor Jesus, que nos deu um exemplo de como ele era vigilante no meio dos ímpios, no meio dos religiosos, dos falsos religiosos, que naqueles tempos, de alguma maneira, queriam pegar o Senhor Jesus em uma palavra errada, para ter um motivo para prendê-lo, para chamar os soldados romanos e levá-lo. E falou assim: Senhor, mestre, é justo pagar tributo a César? E ele, olhando para aquela pergunta aparentemente angelical, né, sem nenhuma maldade, mas estava recheada de malícia, então ele simplesmente respondeu com essas palavras: por que me experimentais, hipócritas? Me dê esta moeda. E ele disse: de quem é este desenho? É de Deus? E ele inverteu a moeda e disse: de quem é esse desenho? E eles disseram: de César. Então o Senhor Jesus disse: dá de Deus o que é de Deus e dá de César o que é de César. Naquele momento não conseguiram pegar o Senhor Jesus em nenhuma palavra. Esse mal,
esse mal que é a hipocrisia, a malícia, a tentativa de derrubar alguém, é, na verdade, um mal. E esse mal deve ser aborrecido. O Senhor Jesus fez isso com sabedoria. Ele aborreceu o mal. Se o temor de Deus é aborrecer o mal, nós só conhecemos o mal sabendo como é o bem. O bem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E se ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, logo ela ilumina. Ela ilumina nossa mente para vivermos uma vida com o Senhor. Ela ilumina nossa mente para entendermos o que é fé, a verdadeira fé no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10 e o versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas preferem acreditar naquilo que veem e não naquilo que não estão vendo. Por isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. E o versículo 6 de Hebreus 11 está escrito: sem fé é impossível agradar-lhe. E ainda em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, nós sabemos que muitas pessoas não têm sabedoria, mas elas querem ter sabedoria. E a sabedoria, ela sempre terá que preceder o temor de Deus. E temor de Deus, como vimos em Provérbios 8, versículo 13, parte A, ele é aborrecer o mal. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Agora, o detalhe é, quem são os infiéis? São aqueles que não têm temor, são aqueles que agradam o mal. Por exemplo, se você conhecer alguém que apoia bebida alcoólica, esse alguém precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia fala em Abacuque capítulo 2, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro e o embebedas. Então veja bem, a palavra do Senhor deixa bem claro, quando o Senhor Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, segundo os estudos bíblicos e o próprio texto, deixa bem claro que jamais o Senhor transformaria água em vinho fermentado, porque o Senhor Jesus não era um beberrão de bebida alcoólica. Veja bem, lá no Antigo Testamento, se lembra do juiz chamado Sansão? Se lembra que ele era nazireu de Deus? E se lembra que o voto de nazireado era: não podia de forma nenhuma, senão quebraria o voto, se algum nazireu de Deus tocasse em bebida alcoólica. E no caso de Sansão, não poderia passar navalha no seu cabelo. Pois bem, imagine se Jesus transformasse a água em vinho fermentado, ele estaria inferior ao nazireu do Antigo Testamento. E será que o Senhor Jesus, sendo ele o mediador de uma nova aliança com sangue carmesim, iria ficar inferior ao voto de nazireado? Raciocine comigo. Impossível. Pois ele próprio disse, está aqui, quem é maior do que Salomão, quem é maior do que Moisés, quem é maior do que todos. E na verdade ele é realmente. Porque em João no capítulo 8, versículos 55, 56, 57, ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Logo, ele declarou a sua pré-existência. Ele já existia. Imagine que ele foi quem criou Eva. E ainda tem pessoas dizendo que a Maria, a serva do Senhor, que está no céu, ela é mãe de Deus. Raciocine comigo. O problema de muita gente é falar as coisas e não raciocinar. Então vamos raciocinar comigo. Eva foi a primeira mulher que foi criada por Deus da costela de Adão, correto? Sim, correto. E aí, o que aconteceu? 4.000 anos depois, nasceu quem? A serva do Senhor, Maria.
e depois, com uma certa idade, ela foi desposada por José. E achou-se grávida. José tentou em deixá-la, mas aquilo ali foi obra do Espírito Santo. Lucas capítulo 1. Agora voltamos. Veja bem, a diferença entre a primeira mulher do mundo, Eva, e Maria, são 4.000 anos. Nesse período, milhões de mulheres nasceram. Milhões de mulheres nasceram. E de Eva até Maria, são centenas de milhares de mulheres, até chegar a Maria. Ora, se o Senhor Jesus existia, porque Ele sempre existiu, Ele é Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele é Verbo encarnado, João capítulo 1. Então, se o Senhor Jesus criou Eva da costela de Adão, e Eva é 4.000 anos antes de Maria, como que Maria pode ser mãe de quem criou Eva? Para pensar, é uma coisa simples. O Cristo, carne, ossos, pele, cabelo, orelha, esse Cristo, ele teve princípio de dias e fim de dias. Ele nasceu em Belém da Judéia e ele expirou com 33 anos e alguma coisa, no Calvário. Porém, tem um detalhe. Temos que atentar para 2 detalhes a respeito de Cristo. Cristo, no sentido de essa roupa do Espírito chamada carne e ossos, que nos reveste, porque nós temos o nosso Espírito com alma, que é eterno. Se for para o inferno, é eterno. Se for para o céu, é eterno. Cristo também tinha. A diferença entre Cristo e nós é simples. Que nós, o nosso Espírito é criado pelo Deus Trino. O nosso Espírito é criado. E o de Cristo não foi. Por que você acha que o Espírito Santo cobriu Maria e ele formou dentro do seu ventre o Salvador do mundo? Por que você acha? Porque você acha que, por exemplo, José e Maria não tiveram um relacionamento íntimo como os nossos pais e as nossas mães tiveram para que nós fôssemos gerados? Por quê? Porque os nossos pais e nossas mães se uniram. E no caso de José, não houve uma união. O filho não era nem dele e nem dela. Porque José e Maria são todos filhos de Adão. E o Senhor Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de último Adão. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está escrito também que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O que significa isto? Significa que o primeiro Adão, que é o que nós sabemos que foi para o Jardim do Éden, foi criado no Jardim do Éden, teve sua esposa Eva, etc. E o último Adão. Mas por que é chamado o Senhor Jesus de último Adão? Porque existem particularidades que são comuns aos dois. Vamos lá. Primeiro que Adão não tinha pai nem tinha mãe, correto? Correto. E Cristo também não. Por esse motivo, ele é chamado de último Adão. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, como qualquer um de nós. O último Adão, em espírito vivificante. Então, a essência do Cristo era uma essência divina, conforme Isaías 7,14. Emanuel, Deus conosco, Deus com D maiúsculo. Quando observe que todo homem é descendente de Adão e precisa de salvação. Você observe bem, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos exceto Cristo. Todos exceto Cristo. Quando o Senhor fala que Cristo é o Filho unigênito, ele não fala que é primogênito. Porque se fosse primogênito, teria um segundo, terceiro, quarto, seria primeiro. Mas quando fala unigênito, que foi o único gerado da maneira como ele foi gerado, e como está especificado em Lucas capítulo 1. Então Cristo, ele é unigênito de Deus. Por quê? Porque ele disse para Marta e Maria,
disse exatamente assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não fazia as coisas pelo poder humano, ele fazia as coisas pelo poder divino que nele estava. Ele era 100% Cristo humano e 100% Emanuel, 100% Deus. Se ele fosse uma pessoa comum, primeiro, não poderia ser aceito o seu sangue para comprar as nossas vidas, para nos comprar do pecado, da justiça e do juízo final. Não teria condição de nos livrar da condenação do inferno. Se o sangue dele fosse comum, o sangue dele jamais poderia nos purificar de todos os pecados. Por esse motivo, está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja bem, é o sangue de Jesus. O sangue de Adão está nas nossas veias, porque todos nós somos filhos de Adão segundo a carne, mas segundo a fé somos filhos de Deus através de Cristo. Cristo nos dá esta filiação. Nós somos mercadoria de Deus, comprada pelo sangue de seu Filho unigênito. E hoje nós podemos nos regozijar nesta verdade. Céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor com relação a essas verdades imutáveis jamais passarão. O Senhor Jesus veio para abrir a porta do céu para nós. E Adão, infelizmente, ele abre a porta do inferno. Veja bem, e como é que eu posso provar isto na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, que fala sobre, assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, o primeiro, assim também todos serão vivificados por Cristo, o último. 1 Coríntios 15, 45. Então, temos dois Adões. O primeiro Adão, que foi exatamente aquele que pecou. E temos o último Adão, que foi aquele que veio para resgatar o quê? Uma nova geração. A geração do primeiro Adão é uma geração pecaminosa, é uma geração que está mais tendenciosa para viver no pecado. A geração que procede de Cristo, ela está, podemos vê-la em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Coisa mais linda, mais maravilhosa é servirmos a esse Deus maravilhoso que nos dá, na verdade, o selo. Somos e fomos selados pelo Espírito Santo. Isto é, 1 de Coríntios 3,16, fomos selados. O Espírito Santo habita em nós. Não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Ser selado pelo Espírito Santo é como uma carta que tem um destino. O destino desta carta, que sou eu, é o céu. E tem que estar selado. Tem que ser a habitação do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder. Não tem nada a ver com ser selado. Eu sou selado e batizado no Espírito Santo. A Bíblia ainda fala que nós que temos que precisamos de sabedoria de Deus, que tem a ver com temor. Essa sabedoria pode ser dada e Deus não lança em rosto. Como? Nós pedimos a Deus sabedoria e Ele nos dá. Para quê? Para vivermos uma vida onde seremos e sejamos fiéis testemunhas. Testemunhas do amor, testemunhas da compaixão, testemunha da longanimidade. Temos que ser longânimos, compassivos, amorosos, domínio próprio, enfim, bondade. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele utiliza a palavra de Deus para produzir o seu fruto
que está registrado em Gálatas 5:22, esse fruto tem que ser produzido em cada salvo, porque é o caráter de Cristo. Por esse motivo, 1 de João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, como é que ele andou? Obedecendo o Pai. Como que o crente tem que andar? Obedecendo o Pai. Eu sempre digo em algumas das minhas ilustrações que assim como você coloca um documento em uma copiadora e você pode tirar quantas cópias quiser tirar, e todas elas terão que ser exatamente iguais à matriz. Então Cristo é a nossa matriz e nós temos que ser suas cópias. Temos que copiar Ele, copiar sua fidelidade, copiar seu amor, copiar tudo. Somos discípulos e Ele é nosso mestre. Nós aprendemos e nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. Por esse motivo, Tiago capítulo 1, versículo 22, está escrito: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você lê, se há algo que glorifique a Deus, então amém. Se não, tenha que ter um filtro dentro do seu entendimento, dado por Deus através de sua palavra. Você tem que ter um filtro. Já viu como é que pedreiro faz? Ele pega a areia lavada com uma peneira e ele vai e peneira. Aquilo ali é o quê? Um filtro. Aquela peneira ali é um filtro, vai filtrar. Como assim? Aquelas pedras maiores que não passam, aqueles buraquinhos, vão ficar, e as mais fininhas passam. Então você tem que ter uma peneira ou um filtro dentro da sua mente. Você tem que ter, você e eu temos que ser seletivos quanto a lugares, quanto a coisas, quanto a pessoas, quanto a entretenimentos, quanto aquilo que vemos, que ouvimos, que vimos, etc, etc, etc. Se não for assim, nós vamos viver uma vida de forma relaxada, negligenciando aquilo que é básico da vida cristã. Certa ocasião, o Senhor disse: tem aquele servo o Senhor chama e ele vai, ok, ele edifica a sua casa sobre a areia. E tem aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Qual é a diferença de areia para rocha? Areia são ideias próprias, recursos humanos. Rocha é quando dependemos de Cristo, totalmente, para tudo. Se você ou eu, se nós deixarmos apenas uma área da nossa vida sem que permitamos que Cristo entre nesta área, será a área onde vamos ter derrota. Que Deus em Cristo te abençoe e seja sábio no temor de Deus.